E aí pessoal, eu sou o Tássio e seja bem-vindo ao Contando Histórias. Acho que depois desse vídeo você nunca mais vai querer pisar os pés em uma fazenda. Em 1922, em uma fazenda a 70 quilômetros de Munique, na Alemanha, uma família de 6 pessoas e a empregada foram encontradas mortas. Pelo estado dos corpos, foi um assassinato brutal como uma picareta. Gente, com mais de 100 suspeitos e uma história macabra, o caso continua sem solução e até hoje gera discussões entre os alemães. Além disso, falavam que a fazenda Hinterkaifeck era mal assombrada e que possivelmente tudo estava interligado. Mas antes, se você gosta de histórias de crimes, histórias reais, histórias de suspense e de terror, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma história nova. Então, bora pro vídeo! A fazenda Hinterkaifeck ficava a 70 quilômetros de Munique, na Alemanha, e pertencia à família Gruber. O patriarca da família era o Andreas Gruber, de 63 anos, e que já era conhecido nas redondezas por ser uma pessoa muito violenta e agressiva, principalmente com a sua mulher, a Cäcilia, de 72 anos. O casal tinha uma filha chamada Vitória. Vitória era viúva do militar Karl Gabriel, que morreu servindo a Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, deixando a esposa grávida de sua primeira filha, Cäcilia Júnior. Depois de ser proibida de se casar novamente, a Vitória passou a dividir com a sua mãe a sessão de agressões de Andreas. Gente, todos na cidade sabiam devido aos hematomas que elas tentavam esconder quando visitavam o comércio local. Andreas tinha uma verdadeira obsessão pela sua filha. Ela, por muitas vezes, era proibida de sair de casa e quando podia sair, era só acompanhada. E ninguém podia falar com ela sem autorização dele. Depois de um tempo, Vitória apareceu grávida e os boatos da época diziam que o filho era de Andreas. Ele constantemente abusava sexualmente de sua filha. Dessa relação incestuosa nasceu Josef. O casal Andreas e Cäcilia tinha um outro filho chamado Emil, que tinha fugido logo cedo das agressões do pai, e não tem muitas informações do paradeiro dele. A verdade é que ninguém que tenha passado pela fazenda jamais se sentiu confortável lá. O ar do local inspirava uma atmosfera sinistra e muitos acreditavam que a casa era assombrada, principalmente os funcionários. Tudo começou quando a empregada de longos anos se demitiu, pois começou a notar coisas estranhas e assustadoras na casa e na fazenda. Ela ouvia à noite passos vindo do sótão, ouvia vozes e gargalhadas nos arredores da fazenda, ouvia barulhos de como se tivesse alguém subindo as escadas, mesmo quando todos estavam jantando na sala. Mas não era só a empregada que ouvia. Vitória e a filha também se sentiam incomodadas com o barulho. O pai, o Andreas, era outro que escutava os passos. Ele chegou a fazer algumas buscas, inclusive ficou de guarda várias noites, mas não conseguiu achar nada nem ninguém. Os eventos sobrenaturais começaram a ficar cada vez mais frequentes e em um dia desses, Andreas percebeu que a fechadura da casa de máquinas da fazenda teria sido violado. Como se alguém tivesse arrombado a porta. Porém, estava tudo no lugar e nada foi roubado. Durante a temporada do inverno, Andreas encontrou pegadas de sapatos na neve que iam e vinham em várias direções e todas terminavam em direção à floresta, mais precisamente no início dela e nunca além. Era como se o autor delas simplesmente desaparecesse no ar. Em seguida, as chaves de casa sumiram e um jornal de Munique surgiu na porta principal da casa. Mesmo com medo, eles não chamaram a polícia e decidiram ignorar as ocorrências potencialmente perigosas. Assim também fez a Maria Baumgartner, de 44 anos, que se candidatou para trabalhar na fazenda Hinterkaifeck, apesar de todo o falatório. Naquela tarde de 31 de março de 1922, ela atravessou a porta de entrada da casa para nunca mais sair. No primeiro sábado do início de abril,
as irmãs do coral da igreja sentiram a falta da voz de Victoria Gabriel. Victoria cantava todos os sábados no coral da igreja e quase nunca faltava. E quando faltava, a fofoca era de que o pai dela tinha castigado. Quesilha Júnior também começou a faltar na escola e algumas pessoas ficaram preocupadas com isso. Lawrence Schlittenbauer, um fazendeiro que trabalhou com o Andreas, também percebeu que havia algo de estranho. Ele havia passado pela fazenda e não havia fumaça escapando na chaminé. Ele perguntou a um garçom do bar que frequentava se ele havia visto algum dos Grubas. E a resposta foi não. Até aí poderia ser qualquer coisa, né, gente? Talvez a família, que já era vista como estranha, estava querendo se fechar ainda mais, o que não ia ser surpresa para ninguém. Mas depois que se passaram mais de 5 dias sem movimento algum da família, nem mesmo as máquinas agrícolas, alguns vizinhos e comerciantes concluíram que algo estava errado. Lawrence então pediu para que os seus 2 filhos fossem até a fazenda e batessem na porta ou nas janelas. Mas não houve nenhum sinal de vida. Era como se todos tivessem desaparecido. Então Lawrence, Jacob Siegel e Michael Pohl, às 17 horas do dia 4 de abril de 1922, foram visitar o local. No instante que eles entraram no celeiro, o choque foi imediato. Michael deu de cara com um pé brotando de uma pilha de feno. Logo percebeu que era o pé do cadáver de Andreas Gruber. Sua cabeça havia sido totalmente desfigurada com uma picareta. Victoria e sua mãe foram encontradas empilhadas com uma grande quantidade de feno jogada nelas, na tentativa de ocultar o corpo. Quesilha Júnior, a filha de Victoria, também estava morta. Segundo a autópsia, feita pelo médico Johann Baptist Aumüller, a garotinha permaneceu viva durante horas após o ataque e que arrancou tufos do seu cabelo enquanto estava ferida e agonizando no chão do celeiro. Gente, que história é essa, pelo amor de Deus? Por último, no quarto, os homens encontraram o corpo da empregada Maria Baumgartner sem vida. Ela estava caída do lado da mala que havia levado para o seu primeiro dia de trabalho. Havia um buraco gigantesco aberto no meio do seu rosto. E o pequeno Josef, de apenas 2 anos, também foi encontrado morto no seu berço. Todos eles sofreram múltiplas e graves lesões faciais, a maioria de caráter desfigurador. As investigações foram comandadas por Georg Reingruber e outros oficiais do Departamento de Polícia de Munique, e teve seu começo prejudicado, pois muitas pessoas modificaram a cena do crime, desalocando os corpos de lugar e até mesmo cozinhando e fazendo refeições na cozinha. A primeira hipótese levantada pela polícia seria de latrocínio, mas acabou sendo descartada após uma grande quantia de dinheiro ser encontrada dentro de casa. Entretanto, estava claro de que os assassinos permaneceram na residência durante dias depois de cometerem um crime, já que o gado havia sido alimentado, a carne da despensa havia sido recentemente cortada e todo o pão da cozinha havia sido comido. A brutalidade e a falta de coerência em relação às mortes despertou não só o terror na sociedade, como também intimidou as autoridades de resolverem logo o caso. Josef Viertel, que tinha acabado de fugir de um hospital psiquiátrico, Anton e Charles Bichler, 2 assassinos de alta periculosidade, foram considerados suspeitos do caso. Até mesmo Karl Gabriel, o ex-marido de Victoria, e também Lawrence Schlittenbauer, o parceiro de trabalho de Andreas, foram cotados. Karl Gabriel havia morrido em dezembro de 1914 por um ataque à bomba na Primeira Guerra Mundial, mas nunca teve seu corpo encontrado. Devido a isso, começaram a surgir especulações de que o homem estava vivo e seria o assassino da família. O motivo para realizar tal ato seria o suposto relacionamento incestuoso entre Victoria e Andreas. Porém,
nunca apareceram provas de que Gabriel não teria morrido. Lawrence era um dos suspeitos, pois comentavam que ele teria começado a ter um relacionamento secreto com Victoria após a morte da sua mulher em 1918 e seria outro suposto pai de Joseph. O homem passou a ser um dos suspeitos pelos moradores da região desde o começo das investigações por suas diversas atitudes misteriosas após descobrir os corpos. Depois de encontrar Andreas, a esposa, a filha e a neta dentro do celeiro, Lawrence foi correndo para casa e destrancou a porta da frente com uma chave que havia desaparecido dias antes do crime, entrando sozinho. Contudo, existe a possibilidade de que Victoria tenha dado a chave para ele, né? Outro suspeito seria Emil, o filho, que tinha já abandonado essa família há muito tempo. Segundo os vizinhos, a relação deles era terrível. Eles por muitas vezes se agrediam e faltava pouco para acontecer uma tragédia. Os policiais não encontraram nenhum rastro do rapaz, nem mesmo a sua herança ele foi reclamar, levantando uma suspeita de que, na verdade, ele não teria fugido de casa, e sim que o seu pai teria o matado. Gente, por volta de 100 suspeitos foram interrogados pela polícia durante o caso, mas nunca foram encontrados resultados que concluíssem quem matou a família, fazendo com que os arquivos fossem fechados em 1955, mas interrogatórios continuaram a ser feitos até o ano de 1986. O que aconteceu naquela noite de 1922 na fazenda de Hinterkaifeck permanece um mistério sem solução, um dos maiores da Alemanha e que mesmo 100 anos depois assombra a ideia e alimenta as lendas de que o assassino poderia também ser qualquer entidade que vagava e assombrava aquela fazenda. Que história, hein? Gente, essa história foi uma sugestão do Daniel. Daniel, muito obrigado. E você aí também, se tiver uma sugestão de história para eu contar aqui para vocês, deixa nos comentários. Também fala aí nos comentários quem você acha que matou a família Gruber. Eu tô entre o Emil e o Lawrence, gente. Me diz aí o que você acha. Ah, e não esquece de se inscrever aqui no canal, né, gente? E deixar o seu like. Olha, aqui no canal saem histórias como essas todas as semanas. É isso, pessoal. Até a próxima e tchau!